Regando a luz da fé. Regando a luz da fé. A letra é... Repleto de enigmas, o asteroide adormece, pouco a pouco o dia morre, densa sombra o escurece, gira em santa harmonia, orbita estrela adolescente, cai o mormaço e a noite avança, com quietude obediente, chão de providência, nos alimenta generoso, e duvido que o acaso seja um anjo prestimoso, poder supremo inteligente, martelo forte e extrafísico, força motriz onisciente, e um zelador rabi amigo. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa, curar o mundo, começando por nós, quem sabe a gente ainda possa. Se morrer não é o fim, que milagre a vida é, agradecer e confiar em Deus, negando a luz da fé. Ofereço então ao céu minha gratidão e empenho, exercício de humildade, tal virtude ainda não tenho. Tudo é tão belo e supremo, sinto-me de mais pequeno, recito o salmo, reconheço, me fortaleço e o mal não temo. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa, curar o mundo, começando por nós, quem sabe a gente ainda possa. Se morrer não é o fim, que milagre a vida é, agradecer é confiar em Deus, chegando à luz da fé. Assim como o sol nasce para todos, é necessário nascer de novo, então renascerei da água e do Espírito. Se Elias é João, não se admire então, já tudo nos foi dito. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa, curar o mundo, começando por nós, quem sabe a gente ainda possa. E se morrer não é o fim, que milagre a vida é, agradecer é confiar em Deus, chegando à luz da fé. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa, curar o mundo, começando por nós, quem sabe a gente ainda possa. E se morrer não é o fim. Então, Carlos, vamos fazer a leitura, né, para nós iniciarmos a reunião da manhã de hoje. Então vamos. O poder do amor.
acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida, emanado pelo sentimento de se aprimorar. O amor expressa-se, a princípio, aselvajado, instintivo na área da sensação e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fluido, estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias aquebrantadas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas, que trabalha pela consumpção dos equipamentos orgânicos. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente nas suas expressões agressivas, merecem que te niveles a violência, o abandono, os recursos valiosos do amor. Compete com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que lamentavelmente ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Amá-los é a alternativa única à tua disposição, que deves utilizar de forma a não te impregnares de energias deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recursos terapêuticos valiosos, que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza oportunamente. O amor solucionará todos os teus problemas, não impedirá, porém, que os tenhas, que seja acredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhe sejas a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em revolta, ainda aí não duvides do teu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade, que agora lhe tributa razão ao amor. Que assim seja. Que assim seja. Sr. Fernando, prece oficial, Sr. Fernando, pode ser? Deus, nosso Pai,
Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade que vós está nos concedendo nesse lar de caridade. Que todos nós aqui que se encontramos presentes, espíritos reencarnados e desencarnados, possamos estar com nossos pensamentos voltados para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé, da bondade. Não temos muito a dizer, porque só o início da entrada dessa música tão maravilhosa da nossa reunião de hoje já nos diz tudo, já nos agradece, nos orientou para o nosso aprimoramento espiritual. Como diz nossa irmã Maria Isabel, nós temos três revelações, que primeiro foi Moisés e Jesus. O terceiro, a revelação espírita. Enfim, Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo, de tudo, para o nosso planeta Terra. Sabemos que está havendo muita discórdia entre nós, habitantes desse planeta, mas nós sabemos fazer, e nós confiamos em Ti, Deus, que o nosso planeta ainda vai ser um planeta de paz, de amor, de harmonia, de tranquilidade. E que assim seja, e possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa de caridade geral do Jaqueiro. Assim seja. Estamos em amor hoje. Todas elas são, né? Mas não mereça ser feliz. Mais uma vez. Carlos. E aquela sequência, né? Que a gente fala, né? Tudo vai encaixando uma na outra e sem que a gente tenha planejado. Essa leitura, quando a gente vê lá o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Quando ele se encarna, e ele vai lá onde está todo mundo reunido lá, o corpo dele lá, qual é o nome que se dá antes do enterro ali? Cripta, né? Tumba. Aquela cerimônia ali. Aí está todo mundo ali, o Bezerra fala para ele, é melhor você não entrar. E ele vai lá, dá uma escapulidazinha e vai lá. E logo de início ele já vê os comentários pela mente das pessoas ali. E aí não é nada positivo, né? Só vendo pelo lado depreciativo do proceder dele, porque isso tudo é uma herança, é um pouco do que a gente deixa do nosso caráter, da nossa situação. Também tem o lado maledicente das pessoas, de ver só o lado deprimente, o lado ruim, ou criar situações ruins, né? Mas a gente também tem um fator de culpa ali muito grande pelos aqueles pensamentos, né? Porque a gente não consegue ser amado 100%, né? A gente está ainda em transição. E ele foi simplesmente um dirigente, um presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, quer dizer, a gente entender esse lado de trabalhar uma honestidade, não pelos outros, mas por mim. Por mim. Eu tenho que entender, como disse aqui na leitura, o amor. Eu não tenho que amar pelos outros, eu tenho que amar por mim, porque aquilo vai me trazer melhoria lá na frente. É uma forma interesseira? Eu quero o melhor para mim. Trabalhando de forma amorosa, eu estou ganhando mais. Na visão materialista, isso dá trabalho, dá prejuízo, dá uma opção de coisa. Mas quando a gente aposta na visão espiritual, é trabalhar a autorreforma. Comigo, eu tenho que me reciclar, me atualizando cada vez mais no de melhor, né? Então aí a mensagem tem muito a ver com a
a leitura com a pergunta que vai ser a última. Opiniões e autoestima. Ele começa aqui com uma passagem aqui do Livro dos Médios, no capítulo 29, item 329. Por isso é que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros, de acordo com estes dois adágios. 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. Desse ponto de vista, é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os caminhos, os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Então vamos aqui no livro Mereça Ser Feliz, superando as ilusões do orgulho, ditado pela irmã Dufour, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Vamos ver aqui a dissertação da irmã Dufour relativa a essa passagem do Livro dos Médios. O medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre seus feitos. Então, isso aqui é muito interessante. Por que a gente cria essa obsessão? Porque a gente já é jogado numa sociedade competitiva. E você tem que trabalhar a tua autoimagem de uma forma a um cartão de visita bem aceito pelos formadores de opinião, pelos donos das empresas, porque você tem a necessidade de ter uma renda para manter o padrão da onde você vive, ou o padrão do ponto que você quer viver e ostentar para toda a sociedade também. Então você já tem essa visão, já é jogada para você, essa responsabilidade, é daí para cima, hein? Daí para baixo tu tá fora, tu é mal visto. Então você já chega aqui, ainda mais o homem, né? Ainda bem que não tem as mulheres aqui hoje, mas ainda mais o homem. O homem tem uma responsabilidade de ser o provedor, agora um pouco menos, né? Mas no passado, então, era terrível. Imagine você não ter um salário adequado a manter uma mulher, 5 filhos, e ser taxado no final de vagabundo, de que não ama ninguém, que muitos predicados que vão taxar em você, né, só para te depreciar, para dizer que você é o falido, que você não soube jogar o jogo da sociedade. Foi o que nós ouvimos ontem daquele espírito ali na reunião. É exatamente isso. Não, a culpa não foi minha, a culpa foi do fulano, né? Entendeu? Exigindo devotada reeducação dos sentimentos na busca da autoconfiança. Noutros casos, de forma oposta a esse medo, a indiferença... Carlos, volta lá, Carlos, por favor. Volta no começo, Carlos. Dê um pulo aí. Então eu pulei aqui. Eu fico olhando aqui e me perco na... O medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre seus feitos, exigindo devotada reeducação dos sentimentos na busca da autoestima, que estabelecerá paulatinamente a segurança, a autoconfiança. Eu pulei grande, né? A autoconfiança. Noutros casos, de forma oposta a esse medo, a indiferença, a emissão de conceitos em torno de nossa personalidade é o resultado da invigilância e da vaidade. Da vaidade por quê? Vou terminar aqui. Lenha apropriada para crepitar as labaredas da autossuficiência. Então,
Por que da vaidade? Porque a gente não quer mostrar nossas fraquezas de início. Quer mostrar que somos antenados, pegamos no faro, no cheiro, a gente já entendeu o jogo, já está jogando e ganhando, e a gente vai abafando as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos porquês. Por que isso? Por que tem que ser assim? Porque se não for assim, por que eu tenho que ser julgado e condenado pela sociedade? Aí o Luquinha, no autismo dele, por quê? Toda hora ele pergunta por quê? Ele não aceita, entendeu? Assim, jogar as coisas. Ele Contesta pra caramba as coisas. E eu vou te dizer que não é autista, porque autista não. Os espíritos. Eu acho que é a natureza dele. Está vindo com esse afrontamento. Então, o Kaique é o tempo todo. Tu está chamando a atenção dele e ele está ali te questionando por que isso. Ele faz isso muito com o pai dele também. Então, quer dizer, não é porque é autista, não. Os espíritos estão vindo. Estão ali querendo saber. Não estou entendendo esse jogo aqui. Por que tem que ser assim? E a gente às vezes... Ele não pode ser do meu jeito, né? A gente fica meio revoltado, porque a gente veio nessa vibe aí de passar adiante o que aprendemos, tem que ser dessa forma, você tem que ser o maior lá na frente, mas o maior como? Com sabedoria, né? De qualquer maneira, trapaceando. Nenhuma nem outra posição auxilia-nos a aproveitar devidamente as expressões de amparo e os sinais de alerta em nosso favor na escola da convivência, quando se trata dos pareceres que surgem em nossos caminhos e dos quais jamais estaremos livres. Saber julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhe valor exato, é exercício de humildade e bom senso no aprendizado da vida interpessoal. As pessoas maduras que se amam verdadeiramente são autoconfiantes, sem autossuficiência. Sabem o valor real da participação alheia e permitem-na somente até o ponto em que são úteis ao progresso pessoal. Quando externadas com respeito e lealdade para tais pessoas, a maledicência é atestado de incapacidade moral e imaturidade emocional. Isso aqui é verdade. Sexta-feira eu rodei com um irmão lá, um colega de trabalho, cara, que ele é neurótico por sexo, né? A gente passa na praia... Pô, se eu cair isso no teu caminho... personalidade lá da minha equipe de vendedores, ele fica maluco indo na praia. Eu falei, pô, tu queria o quê na praia? Pessoas de burca? Tá todo mundo de biquíni, tá todo mundo com o rabo de fora. E aí? Agora tu vai ficar nessa neurose, vai ficar toda hora sufocando? Então, a gente eu vejo nele, sabe, uma infantilidade, não tão distante de mim, mas eu fico assim, caramba, se eu der corda, eu fico assim. Não, Carlos, eu acho que é autoafirmação. No caso dele é autoafirmação. Não, lógico, é um desejo, é que nem dia de Nossa Senhora da Aparecida, esse mesmo cidadão vai num comboio lá, num ônibus, vai lá para Aparecida, faz todo aquele ritual. Eu falei, para que é aquilo? Por que naquele dia tu adota aquele comportamento e os 364 dias você é porra louca, é doideira? Você falou bem, eu não estou muito longe também, não. Mas olha só, Valdemir, a gente deixa em pensamento. Meu papai, eu gosto de mas você deixa em pensamento. Até pelo respeito. Mas aí é mais sincero, é direcionamento. É direcionamento. Ele parece que é uma criança numa festa. Eu acho que eu vou comer tudo, vou comer. Eu acho que é autoafirmação, cara. Porque o que acontece aí, o cara, quando é homem mesmo, vai passar pela cabeça dele, mas ele não vai expressar isso aí claramente, até para não causar uma imagem assim para os outros, tá entendendo? Então, passa a você ficar para você. Sim, cara. mas só que eu estou chegando agora. Funil. Já.
Então, eu estou chegando agora numa idade na qual eu estou me assustando com as pessoas que estão na terceira idade e muito preso a essas coisas que eu acho tão infantis. Cara, eu conheci 2 caras agora, praticamente depois da morte da Denilza. Você tem que ver, cara, o assédio dos caras. Não vamos, porque pô, não dá, pai e tal, tu não tem mais aquela responsabilidade lá, sai dessa, não sei o que. Cara, o negócio é espiritual, cara. O negócio é espiritual, não te leva, eu pago tudo, não sei o que. Você, caramba, Não, mas tudo é faixa vibratória, eles estão naquela faixa. Agora, se eles estão chegando a gente, é porque a gente viu em mim essa situação, e essa possibilidade. E para eles viram isso, mas para você é uma prova. Tem que ter aquela tentação para você ver. E aí, que lado eu tô? O disco agora mudou, a situação, o quadro todo se converteu para uma situação mais favorável para ir para esse caminho. E aí, qual o caminho tu escolhe? Então, quer dizer, isso tudo a gente tem que ver até com essa visão de maturidade de eu vou voltar para o passado? E eu que já estou na porta do túmulo? Eu vou jogar contra o meu patrimônio? Vou seguir lei? Fiquei esse tempo todo aqui no jejum. E agora que eu já estou me acostumando a não comer essa feijoada, essa churrascada, vou entrar para a festa do jardim de infância de novo. E aí, onde eu porque não aprendemos? Porque pensei que era o medo embaixo. Porque não aprendemos ainda o alto amor. Costumamos esperar as compensações e favores do amor alheio, permitindo um nível de insegurança e dependência dos outros face ao excessivo valor que depositamos no que eles pensam sobre nós. É o que acabamos de dizer, né? Cara, a irmã Sinflu, é um espiritismo na atualidade, um espiritismo mensagem para hoje. Né? Sem deixar ali lacuna, dúvida, não, eu estou aqui, mas estou ali também. Então, um tema quanto esse, no passado, não seria possível, né? Dia dos Pais faz até milagre, ó. Eu não consegui. Está filmado? Tá. Ai, meu Deus. Não, vai servir de estímulo para lá, vou passar lá e falar, ó. Mas ninguém vê, mas... Agora é o medo, né? Não, é embaixo, autoestima, não é isso? Isso. Não, é o medo mesmo. É o medo? O medo de ser rejeitado ou não aceito é um resquício fortemente gravado no psiquismo, pelas experiências infantis ou por complexos adquiridos em outra existência. Crenças de valores... Crenças de desvalor a si próprio consolidadas na mente da criança e do adolescente, refletem agora na adultidade como sequelas dolorosas e inibidoras, provocando sentimentos de inutilidade e culpa, gerando a autocensura, a autopiedade e uma terrível síndrome de ser culpado pelo mundo estar como está, ainda que muitas situações nada têm a ver com suas movimentações existenciais. Esse sentimento de culpa aí, você começa a adotar, generalizar, pôr no bolo, e por você entender a proposta e não se adequar, você se sente um pouco culpado disso tudo, né? É um daqueles que pesou para estar abaixo da metade, né? A autoestima é fator determinante das atitudes humanas. Quando ela escasseia, a criatura estará sempre escrava de complexos de inferioridade atormentantes, por mais pródigas que sejam as vantagens de sua vida, cultivando hábitos que visam camuflar seus supostos males, para que outros não os percebam. No entanto, não logrando sempre ludibriar através dessa maquiagem, quando se percebe avaliada ou reconhecida em sua realidade, torna-se revoltada, indefesa, deprimida
e ofendida. Essa situação tem um limite suportável até o ponto em que as decisões e ações começam a ser comprometidas por estranhas formas de agir que podem estabelecer episódios neuróticos de gravidade, com estreito limite com as psicoses. Isso aí é o assunto do Carlos e da Roberta. Vocês que gostam disso aí, são da área. Isso aqui nada mais é do que um acúmulo de culpa ali, né? Você vai pisando na bola e depois a saída é entrar por uma perturbação. É o lado honroso que ele acha que é, sabe? Você entrar como louco, como perturbado, do que voltar, né? Voltar aquele caminho que você jogou caco de vidro, aquela historinha, né? Jogou caco de vidro, prego e tal, aí tu tem que voltar. Isso é mais humilhante. Melhor é entrar para um lado neurótico do ser, né? Psicose. Assinalemos ainda que nos bastidores de variados casos surgem as interferências espirituais, dilatando o sofrimento desses corações, acentuando-lhe o sentimento de desmerecimento, de rejeição e desânimo, inspirando ideias nefandas e escolhas enfermiças. A gente não está aqui para apontar ninguém, não, né? Mas, assim, o Zé Carlos vive isso aí, cara. O Zé Carlos vive essa situação, sabe? De se sentir rejeitado, de se sentir, sabe, largado de mão. Até pelas atitudes que teve no passado. O vitimismo é uma escolha melhor. Reclamar que as pessoas não o acolhem ele, que as pessoas não vê da forma que ele quer que seja vista. Entra para o lado do vitimismo, isso aí é a saída. Uma saída que ele acha honrosa, ficar discutindo, jogar na cara dos outros o que ele acha. Então isso aí é o lado do vitimismo, né? É porque dá muito trabalho isso aí que você está falando, de você voltar e reconhecendo as atitudes e reconhecendo que, na verdade, tudo fala sobre a gente, né? Tudo é consequência do que a gente planta. Então, você voltar, reconhecer, você fazer esse trabalho de autoconhecimento e de reconhecer, isso é muito trabalhoso, é muito doloroso e tem gente que é muito doloroso, é muito humilhante. suporta. É muito humilhante para ele. E ele acha mais fácil, menos humilhante para ele. Esse para ele julgando os outros. Os outros vão me ver assim, ele está perturbado, ele está maluco, do que ele entender. Mas isso não é um processo consciente, né? Não Porque é, você não está é. falando assim, parece que a pessoa que está escolhendo ser assim, mas não é, isso é inconsciente. Não, mas esse subconsciente está abafado de uma vaidade. Como o título logo vai ser a vaidade, está abafado por uma vaidade que é um atavismo. Não é o consciente, mas o subconsciente é o resultado da personalidade do caráter dele. E ele não, por falta de meditação, de autorreflexão, ele não se reconhece ainda. Carlos, eu vou ser um pouco meio você, como você foi naquele dia daquele caso que eu contei. Eu acho que, não só ele, algumas pessoas, principalmente que tem muito isso, tem um quê daquela coisa de malandragem na empresa. Porque, pessoal, quando tudo está bem, está bem. Aí quando cai, você dá aquela malandragem, dá aquela queda. Pô, meu irmão, eu acho que a partir do momento que você tem que ter a consciência de que Deus, quando coloca dificuldade, ou o tempo coloca dificuldade no teu caminho, você vai andar de uma forma, tentar andar de uma forma mais correta para tentar consertar aquela dificuldade. Outra coisa, os problemas que carrego, eles são meus. Eu não posso passar para ele, os problemas são meus. A essência do problema sou eu. O sofrimento sou eu que tenho que carregar. Então você vê que tem um quê de malandragem. Não, o sofrimento eu divido. O mérito é meu. O mérito é meu, o mérito é meu. Então você tem isso. Tem algumas pessoas aqui que são marcadas por isso, que não abafam o sofrimento dela para si. Está tendo aquele sofrimento naquele momento, eu vou aguentar aquele sofrimento ali calado, quieto, e vou conseguir atravessar aquele mar revolto. Entendeu? Mas não. Quando é mérito, beleza. Quando é mérito, expõe para todo mundo. Tem um quê de malandragem disso aí? Porque a pessoa ignora dessas possibilidades. Eu vejo, sabe, hoje aqui, o tipo de estudo que a gente está fazendo aqui,
sei lá, eu vejo as coisas de uma forma frequencial que me tira essa pequenez de querer medir para o lado de lá. Puxo a frequência é minha. Se aquela pessoa veio ao meu encontro, é porque ou eu baixei a frequência, ou eu aumentei a frequência. Tem um porquê disso tudo que é favorável à minha transformação. Tudo, como eu disse ontem, né? Tudo é movimentação. Então eu tenho que ver nessas coisas que me chocam, porque é uma situação adversa ao que eu quero, ao normal da minha vida, e aquilo me assusta logo de início. Eu uso exemplo real para tarjar a vida. Dentro da minha família, tanto de lá quanto de cá, teve muita gente que sofreu e que galgou degraus. Você mesmo foi um cara que no passado teve uma situação adversa e foi conseguindo eliminar. Então o que acontece? Mandou teu sofrimento ali calado para você. Então todo mundo, eu acho que você tem que... Eu acho que isso aí é para todo mundo. Eu não consigo fazer essa distinção, nem de pena, infelizmente, meu coração pode estar pesado de pena e coisa, eu vejo como malandragem. Mas e aí, o resultado dessa malandragem? Ele vê pelo lado financeiro, pelo lado... Hoje já tive uma discussão de manhã sobre isso, porque o que acontece? O sofrimento que a pessoa vai ter não é problema meu. Agora, o que eu não posso é pegar o sofrimento que eu tenho e transferir para outros. Aí tu está enganado, é problema teu também. Não, é o que ele falou, por que o sofrimento que eu tenho é meu. Por que essas pessoas que estão ao nosso lado e nos incomodam? É isso que a gente tem que entendeu? Entender isso. É pegar em toda situação adversa, sabe? Eu não estou te trampolim. Eu sei disso. Um trampolim para eu engrandecer, ganhar naquela experiência. Estou sabendo. O problema desse lado da prosperidade, o problema do dinheiro é pensar no dinheiro. O problema de ter dinheiro, prosperidade, é você criar essa obsessão em tê-la. E aquilo vai vir naturalmente. Naturalmente. A cada dia é necessidade do seu dia. E aquilo ali vai vir naturalmente. Agora, essa mensagem do Cristo aí, você tem que ter, sabe, um equilíbrio muito linear e acima da média para você a cada dia se satisfazer com aquilo ali. Porque a gente está sempre projetando e nessa projeção, sabe, nessa contabilidade, botando uma visão material, botando uma visão, sabe, que morre lá no final, que envelhece, que tem dor, que tem doenças, que tem ações depreciativas. Então a gente fica sempre nessa fobia, nesse medo, e a gente não acredita em Deus. A gente não acredita. Enquanto há dúvida, enquanto há medo, a gente não acredita nessa vida espiritual, nessa ascensão. A gente, como disse ontem, a gente está sempre esperando a hora da aposentadoria. Eu quero uma base. Eu quero alguém que me ajude aqui a me firmar, a me manter. Tomara que ele receba um contra-cheque igual aquele que eu recebi. Mas aí é por isso que eu tive muitos filhos, né? Eu já pensei no futuro. Desde cedo eu já falo, eu quero um salário mínimo de cada um. Cara, dá uma acelerada aí, quase pela hora. As opiniões, né? As opiniões sobre nós são valorosas e merecem ouvidos atentos quando se tornam críticas construtivas. E uma crítica, para ser construtiva, requer sinceridade fraterna, olhos nos olhos, sentimento de solidariedade e, sobretudo, quem critica para ajudar apresenta alternativas de melhoria ou solução. Afora isso, podem não passar de palavras a esmo, mordacidade sistemática, maledicência ou inveja, ou então o que explica com rara sabedoria o nosso codificador no trecho a seguir. Aí ele vai repetir lá a mensagem, a mensagem não, é do Kardec, é do Livro dos Espíritos. Não, ali é o Livro dos Espíritos, aqui é a Gênesis. A Gênesis, capítulo 17, item 2.
Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandece e o eclipsiam pelo ruído que provocam, que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Nas relações espíritas, convém-nos muita atenção a esse processo delicado do conviver, porque as expectativas que nutrimos, enquanto companheiros de lides, são muito elevadas uns para com os outros, vindo a constituir pesado ônus nos relacionamentos doutrinários. Em nossos ambientes, porque cultivamos o hábito da fraternidade e da indulgência, não devemos fugir do dever de orientar e corrigir os que partilham conosco das bênçãos do aprendizado. Então, tem que chamar a atenção. Então, o meu irmão lá, como é que era o nome dele, que eu falei semana passada aqui, ele está certo. Ah, o Leon. O Leon. Leon era na pancada. Leon o marido da Dona Arlinda, seu Brilhante. O negócio dele, Dona Glória. O pessoal era o personalismo. O personalismo. Marca moral pertinente à maioria esmagadora dos discípulos espíritas. Olha o que ele fala. Ela é uma lente de aumento que procura dilatar nossos valores e uma nuvem que busca ofuscar nossas imperfeições. Pô, legal de entender isso aí. Muito Volta lá. O personalismo. É uma lente de aumento. Não, pode ser aí. É uma lente. É uma lente de aumento que procura dilatar nossos valores, quer dizer, é esse lado de você entender a sua individualidade e o seu melhor também. Muitas das vezes a gente, nesse trabalho de reforma íntima, as pessoas nos acham arrogantes. A gente não é arrogante, a gente é só pessoal. A gente não está agregando ali nenhum sentimentalismo, está vendo de uma forma fria. Aí é o nosso novo hábito de ser, né? É uma lente de aumento que procura dilatar nossos valores e uma nuvem que busca ofuscar nossas imperfeições. Porque a gente tem que saber esse equilíbrio, porque senão esse lado meio presunçoso, achando que é o dono da verdade, faz você também ser meio grosseiro, né? Tornando-se entrave a opinião sincera em razão de insuflar o melindre e a mágoa. Afogados em queixumes e desapontamentos, alguns amigos nessa experiência dizem que não esperavam serem avaliados em seus defeitos no centro espírita. E perguntam, aqui vou dar uma paradinha aqui antes da pergunta, e perguntam, não basta o lar e os ambientes de profissão nos quais familiares e colegas estão sempre ressaltando minhas mazelas? Aí vem a lição da semana passada, né? Não sei se vocês lembram lá do dirigente que não se achava ao ponto de ser avaliado. Então, quer dizer, é isso aqui, né? Todavia, é preciso distinguir o que seja uma correção para denigrir e outra para crescer. Cremos que essa última deve ser a tônica das nossas posturas junto às agremiações espíritas, mas sem deixar de lado a sinceridade
e a sensatez. A recomendação traçada por Allan Kardec em nosso item de estudo citado na introdução desse texto é preciosa diretriz aos médiuns, não sendo de menor importância a todos os que militamos nas fileiras de trabalho espírita. As opiniões alheias são extenso e valoroso recurso de crescimento e não devemos menosprezá-las nunca, ainda mesmo quando constituem excessivos. Constituem excessos. Cadê? Agora eu me perdi. Quando constitui excessos, porque assim nos auxiliam a reconhecer melhor quem as emitiu, servindo para estimular nossa própria opinião sobre o outro com o juízo fraternal, distante da influência nociva da inferioridade que ainda carreamos nos caminhos da evolução. Lembremos, portanto, que o cultivo do afeto entre nós, trabalhadores da causa de Jesus e Kardec, não dispensa a opinião lavrada nas frontes da sinceridade e que, tendo por objetivo a melhoria e o esclarecimento, devem ser emitida de forma a elevar a autoestima, transformando o medo de rejeição em um novo e agradável sentimento de segurança e amizade cristã. E a nossa irmã finaliza assim: ainda acerca das opiniões alheias, acostumemo-nos a elas, lembrando que o próprio Jesus não as dispensou quando perguntou em exemplar atitude íntima aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? E aí um diz que é Elias, Moisés. Esse livro aqui, Roberto, ele é muito bom. Todos eles são muito bons. Todos eles, tá? Dessa autora aí, ó. Tá? Muito bom mesmo. A gente tem estudado. Isso aí é um tipo de capa, essa aqui é a outra. Mas essa daqui é que eu vejo mais, eu nunca vi aquela capa. Aquela ali é mais antiga, essa aí acho que é mais moderna. Eu acho que essa daí deve ser. É a mesma editora? É, não. É a editora do Foucault e Não, o essa daqui espírito é é Irmãos do Foucault. Essa aqui é série Harmonia, editora INED. Então É é isso. isso, Essa aqui é a editora do Foucault. Vamos lá. E gozado que nos livros. Ah, não, mas deve ser dessa editora. Os livros só mostram, todos os livros que eu tenho só mostram essa capa aqui. Eu não tinha visto aquela ali ainda. Vai lá, Júnior. Leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção do espírito no mundo corporal. A pergunta é a 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Bem significativo. Não, e tem relação com o que ele está falando, a opinião dos outros, como é importante. Não, a leitura foi trazida. Eu vou até repetir a pergunta, que é bem... Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que nos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, Carlos, eu estou me referindo à questão do livro dos espíritos de ontem. Que é que o espírito dá a pancada, muitos deles no objetivo de te assustar e tal, entendeu? Dependendo do teu grau de conhecimento e entendimento. E ainda tem ali o primeiro livro que o Carlos trouxe. Isso tudo é sinal de maturidade, né? A gente vai vendo aqui. Eu aqui mesmo dentro da casa aqui, lá naquela primeira sessão mediúnica lá que a gente fez em Busca do Amor, né? Eu lá novinho de centro espírita, fiquei aí na hora da sessão mediúnica, aquele terror todo mundo assombrado, todo mundo com medo. Eu falei: quem é o novato aqui dentro? Eu vi minha mãe recebendo o santo, me lambuzando, fazendo minhas tias já. Para mim aquilo ali era até normal. Aí todo mundo com medo, todo mundo assustado. Eu falei: caramba, é brincadeira.
O medo que eu procurava na doutrina espírita não era ver espíritos, é entender que lá em alguns centros tinha lá o vaso lá para botar os desejos do bem e do mal, para você botar lá o que você quer lá, isso, aquilo, tinha ali essa diferenciação de dois vasos. E por que isso dentro de um local de trabalhar a espiritualização? Então as pessoas, sabe, estão ali, mas não entendem a proposta do ambiente. E aí lá na primeira sessão mediúnica, digo assim, meu Deus do céu. Aí eu até entendo a Fatinha abandonar quando veio para cá, logo de início, Dona Maria de Lourdes lá, que fazia a sessão mediúnica, a prece dela era logo de início cultuar a presença dos guias, dos caboclos, dos pretos velhos, disso, aquilo. Não é questão de preconceito, é questão de não dar nome a ninguém, né? É só chamar os bons espíritos. E aí, quando vou levar na casa dela, não, vamos nessa rua aqui, não, entra por aqui, vai por ali. Aí eu, por quê? Não, ontem mataram uma pessoa aqui nessa rua. Ah, aquilo ali, eu até entendi. É natural, porque a pessoa não tem ainda, não está na altura do entendimento dela, né? Porque está tão claro pra gente, né? Mas a principal missão Eu estava vendo aqui. nós, espírito reencarnado ou desencarnado, está no pensamento. Através do pensamento, você segue o caminho do bem e segue o caminho do mal. A nossa corda vocal, não, você está ouvindo o que eu estou falando, mas não sabe o que eu estou pensando. Um exemplo, eu estou agora aqui, mas eu posso estar lá no Japão, ninguém sabe. Essa 458 aqui foi a última pergunta. E cara, não precisa ficar com medo da terceira idade não, cara. Porque eu vou te dizer a verdade. Eu cansei de dizer aqui que o meu sonho foi chegar aos 50 anos. Deus já me permitiu de eu passar mais da metade. E hoje eu estava falando com meu filho. Estou satisfeito aonde eu estou. Agora, esperar o mando de Deus. Você vai chegar aos 90. Agora eu vou chegar ao mando de Deus. Minha mãe foi 99 anos. Daqui para frente. Então, chegar ao mando de Deus. Você vai chegar aos 90, É boa a idade de vida aí, de idoso. Tem que levantar do lado? Tem. Mas se você for pensar, esses dias eu fui numa loja aí, desculpa, aí em Santa Cruz, para comprar um negócio lá pro meu neto, ele estava com meu filho. Aí de repente o vendedor me abraçou, forte, me chamou de pai. Te levou no bico. Não, peraí. Aí ele viu, abriu a maneira do meu comportamento que eu estava com o meu neto e com o meu filho. Aí ele falou assim, não, o senhor me desculpa, porque eu fui criado sem pai. Meu pai faleceu. Esse é bom mesmo. Comportamento que o senhor está tendo aí, eu senti. E gastou um dinheiro na loja. Hã? E gastou. Não, mas eu já entrei ali para comprar Você mesmo. viu um pensamento maldoso, hein, cara? Não, mas eu já entrei para pensar em comprar. Eu fui para comprar. Ele fez o papel dele. Mas não parece nada. e ao mesmo tempo, ele me deu carinho, me deu amor. Não parece Esse nada que não fui eu. o Carlos, mas isso acontece. Que é bom a gente ser abraçado pelas pessoas. As pessoas têm esse... O melhor carinho que tem é o abraço. A gente vê a sociedade, né, de uma forma assim, do jeito que é muita violência e tal, mas não tem como generalizar isso. Porque tem tanta gente... Não, são atitudes tão Como é difíceis que de falou ainda há pouco acontecer. assim para mim do tratamento que ele recebeu no hospital, né? Às vezes a gente chega, a gente não precisa ir muito longe. O caso da Denilza, se vocês souberem o carinho que o pessoal ali na UPA teve, cara, a atenção, o amor daquelas pessoas no fazer a sua função, entendeu? Aquilo ali é... Mas, Valdemir, deixa eu colocar aqui o meu ponto meio irônico, debochado. Eu sei, cara. Porque é o seguinte, a gente precisa, as pessoas estão acostumadas, sabe, a ir aos extremos. E a pessoa tem que ser equilibrada. Se você é um vendedor, tu não pode deixar essa emoção aflorar no momento errado. Eu, na hora lá, se eu levo um abraço, para Deus terminar, nessa hora, agora, de repente ele faz isso com um estranho que entrou na loja e dentro de casa maltrata a família. Ele é um necessitado do quê? Se a gente for falar que ele é um pobre coitado, a gente está colocando culpa em Deus. É frequência. E ele está apelando ali no motivo, e na hora que ele é um vendedor, eu, como sou um vendedor, eu hora nenhuma vou ver pelo lado
fraternal. Vou ver sempre pelo lado do retorno. Por quê? Isso aí é o meu meio. Eu tenho isso no sangue, isso aí é o meu meio. Eu vejo relação custo-benefício, oferta e procura em tudo. É também meu meio, mas a única coisa que eu deixo fora disso é relação homem e mulher. Vamos fechar aqui. Homem e mulher, ninguém está Essa é a única relação que eu deixo. As emoções eu deixo. Não falar de sexualidade, não. Não, é a única que eu não deixo fora. Então, conceitos e indulgência. Filosofia espírita, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado pelo João Em cima do Mendes. questionamento, né? O que os espíritos servem? Alusivo à questão 458 do Livro dos Espíritos. Conceito e indulgência. Os espíritos levianos, quando cercam os encarnados, observando seus pensamentos inferiores, riem e fazem histórias. O deboche é o ambiente natural deles, sempre comparando o que os homens falam com os que fazem e pensam, principalmente quando estão a dar conselho aos outros. A vida de um instrutor ou conselheiro deve, portanto, ser reta, ou pelo menos estar em esforço constante para viver o que fala ou escreve. Eu vou dar um exemplo aqui, não é querendo jogar confete em cima de mim. Ontem eu dei um depoimento aqui para eu tirar um pouco de peso de culpa. Porque ontem eu estou aqui falando com os irmãos, cheio de problemas ali, não sei quais são os problemas, de repente o cara viu amarrado num poste, viu o seu adversário matar o filho e cometer o coração ali, frito ali na cara dele, não sei qual é a potencialidade que criou esse ódio tremendo. E aí eu estou aqui, e lá em casa eu me desarmonizei com a minha esposa. Por quê? Aí eu falei aqui, eu relatei aqui para a dona Giselda, mas para mostrar como a gente entra, às vezes, na contramão do posicionamento. Eu te amo. Sabe quantas vezes ela me falou eu te amo ontem até 1h da tarde? Acho que mais de 10. Legal, muito legal. Aí na hora do almoço não tinha feijão. Eu adoro feijão, ela sabe disso. Eu sempre falo, tem feijão, tem feijão. E sabe quantas vezes eu almoço em casa? Ou almoço não, faço essa refeição do almoço ou da janta? 2 vezes, sábado e domingo. Porque eu não janto e eu só almoço. Sábado e domingo. Aí no sábado, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a parte ali, sabe, operosa. Pô, o que ele gosta? O que é? Esse negócio de lambe-lambe, eu tô legal. É o meu lado frio. Custo e benefício, oferta e procura. Entendeu? Aí eu falei, pô, não tem feijão? Por que você... Ah, não, amanhã. Aí eu falei, eu até entendo, vocês vão fazer uma feijoada amanhã. Por que você já não botou 1 quilo de feijão? Fez o feijão, botou na geladeira e pegou um pouquinho para hoje comer aqui, a gente aqui, porque a gente é o lixo, só quando vem as visitas, vem todo mundo, que a gente tem que fazer o de melhor. E eu sempre falo lá, o de melhor é o meu grupo, o de melhor é a gente aqui. O filé mignon é para aqui. O osso é para quando vier a visita. Não é o contrário. Porque se você não der o de melhor naquele grupo que está todo dia, tu vai fazer a palhaçada quando vier a visita. Porque você não ama honestamente. Você cria maquiagem. Aí o que coloca essa situação é você não ter essa coerência, essa congruência de que, porra, tô assinando atestado de idiota, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E na hora do pouco que poderia ser feito ali, não fez. Então, para que essa ambição? Ponto de vista da Silvia, ela deixou para fazer Não, tudo o num dia ponto só. de vista dela, eu sei qual é. Deixou para fazer tudo num dia só. Me mostrar que ela me ama. Eu não quero isso. Porque eu estou ali há 32 anos, se eu não amasse, eu tinha ido embora. O nosso dia a dia fala por si só. Mas não se esqueça que às vezes você ama e tem que ir embora. Senão você... Eu estou preocupado com o horário aí também. Você vai embora amando, tá? Você vai embora amando. Não, mas que horas que eu acabo? 10 horas. Agora, beleza. Pode passar um pouquinho. Não, mas o Valdemir está com pressa aí, hoje vai ter lá esperando ele ali, Eu ó. não adianta fazer Ele está projetando, ele está projetando. Joga um balde de água fria nele.
Vamos lá, cara, vamos lá. Os espíritos sérios, ao se acercarem dos homens, nos momentos de fraqueza nos seus caminhos, se apiedam de suas mal alinhadas atitudes e passam a inspirá-los com pensamentos sérios e benfeitores. Não julgam qualquer pessoa por terem passado por essas fases também. Eles se lembram de que as fraquezas são sintomas de todos os princípios da vida espiritual. Então, porra, olha que coisa legal. Coloca aqui as fraquezas. É na hora do embate ali de mudar, sabe? De mudar de proposta. Você tem que atravessar aquele momento. E a gente vai titubeando o tempo todo. Isso os bons. Agora vamos ver a sequência da leitura. Agora, não julgo a qualquer... então... Quando estamos a sós, onde quer que seja, não pensemos que verdadeiramente nos encontramos sem testemunhas. Os espíritos estão nos cercando, principalmente os inferiores, que não têm o que fazer, ao passo que os espíritos sérios ocupam-se sempre com coisas sérias, e suas tarefas são cumpridas nas horas que o Senhor lhe deu para realizar. Só um segundo, Carlos. Eu estou falando o seguinte, Pedro, ele está colocando ali assim, que quando os espíritos bons vão sempre te olhar como teu pai e tua mãe te olham, entendeu? Está com defeito, está errado, vão te dar um puxão de orelha e tal, mas agora os inferiores, mesmo você sozinho, os espíritos, mesmo você sozinho, onde quer que você esteja, você está sendo observado. Ele está doido para fazer um escorregãozinho ali, para te incentivar a tomar mais 2 ou 3, entendeu? Até atitudes erradas. Então tem que ter cuidado com o pensamento. Vai, cara. Há classes de espíritos que passam o dia inteiro a anotar os malfeitos dos outros e se esquecem de que não estão fazendo outra coisa senão o que vem nos seus companheiros de inferioridade. Quando desejamos desmoralizar alguém, estamos fazendo o mesmo que esse alguém. Convida-nos à consciência em Cristo a cuidarmos de nós mesmos, meditarmos sobre o que deveremos fazer e construirmos nosso próprio mundo interno. Dessa forma, não sobrará tempo para analisarmos a vida alheia. Quando os espíritos inferiores brincam conosco das nossas inferioridades, é por encontrarem nas nossas ideias paixões compatíveis com as deles. Nós assimilamos seus pensamentos e eles os nossos. É, pois, uma verdadeira simbiose, 2 virando 1, né? Um desastre moral para as duas partes. Somente Jesus nos faz libertar dessas inconveniências se observarmos seus ensinamentos, passando a praticá-los na decência do seu ambiente de luz. Ainda bem que Jesus não tinha um Júnior lá do lado. Não, peraí, há controvérsia. Deixa eu quieto ali. Os espíritos levianos estão sempre cercados de mentirosos, os egoístas, os igualmente levianos encarnados. Observamos a nossa vida e vejamos as companhias, as testemunhas espirituais que nos cercam. Se alimentamos o orgulho, a lei nos dará ambiente propício a espíritos desencarnados orgulhosos, e somente sairemos de suas faixas quando a humildade dominar nossos caminhos e o amor dominar a humildade. É uma situação que eu fico até questionando. Por que Jesus, quando estava com os espíritos, falou: ó Pai, até quando eu vou botar aqui com minhas palavras, que eu não lembro literalmente, eu vou ter que estar do lado desse pessoal? Porque ele viu ali uma faixa vibratória na qual ele não aguenta mais, e ele já chegando a uma faixa vibratória bem superior, já estava impaciente. Né? Por isso que diz, né, que o sacrifício dele não foi ali a crucificação, mas sim
baixar essa faixa nossa, né? Eu não digo nem a crucificação, porque eu, verdadeiramente, eu nem acredito na crucificação, mas eu vejo ali, sabe, a singularidade homem dele, encarnado. Ele ali vendo como ele ensinando, e as pessoas ainda discutindo. Ah, quando eu chegar do outro lado, eu vou ser o número 1, você vai ser o número 2, ele vai ser o número 3. Então, quer dizer, essa visão mostra que Jesus é um espírito também ainda em depuração, muito superior a nós, mas e que a gente, com essa mensagem que vem hoje muito mais atualizada, a gente pode dar um salto, hoje, aqui na visão material, um salto quântico incalculável, né? Basta apostar para o lado que você crê, que você reza, né? Devemos observar nossos pensamentos em todas as horas e saberemos qual a fonte os está gerando. É a meditação, né? É aquele momento de reciclagem, de auto-introspecção. Os espíritos levianos estão à solta, sem ocupação séria, à cata de leviandade. Se não queremos tais companhias, buscamos Jesus operante, e com ele não paremos de operar no bem comum e no trabalho da caridade que nos salvará dessas companhias. É interessante a gente entender isso aqui. Os espíritos levianos estão à solta, sem ocupação séria. Então, na abordagem que eu tenho aqui, às vezes parece que eu estou sem caridade, sem amor com aquele irmão, mas eu tenho que iniciar a conversa, sabe? Me rebaixando, me igualando a ele, entendendo que eu tenho que elevar a conversa. E eu entro logo de início no deboche junto. E depois eu entro na elevação espiritual, e o que me conforta é ele calar a boca. É ele entender, e alguns até chorarem, né? Então é isso aí que conforta você entender que não pode chegar aqui já falando de Jesus, já metendo o pé na jaca, que o cara vai vir de novo com essa ladainha. Quando você entra, ele não vai embora, que ele acha que você está cedendo, que você está baixando o nível dele. E aí ele se simpatiza e começa a abrir a guarda a te ouvir. Então, quer dizer, é nessa relação mesmo de custo e benefício, de oferta e procura. Ele está achando que eu sou mais um do time dele. Então, a gente tem que entender isso até na hora de evangelizar. Porque as pessoas vêm logo com mensagens cristãs de elevada moral e vai fazer ele fugir daqui logo. E agora? Os espíritos, não, eu sei que eu estou no final, os espíritos levianos, já me achei. Quando constatar que se encontra cercada de espíritos levianos, a criatura não deve pretender expulsá-los com violência, sem a devida reforma nas suas atitudes, porque, se não mudar de faixa vibratória, mandará embora um e entrará 7 ou mais para a sua companhia. Necessário se faz que promova a mudança de pensamentos para que possa atrair espíritos dos mesmos pensamentos com ideias renovadas no bem comum. Que assim seja. Ouvindo a leitura, estou me lembrando de um passado meu. Quando eu vim morar em Santa Cruz, eu estava para tomar uma decisão na minha vida. Foi em 1981. E várias pessoas me aconselharam a não fazer o que eu estava querendo fazer. A maioria, acho que já até desencarnou-se. E para dizer, como eu estava apresentando, a primeira casa, eu estou acostumado até a dizer, a primeira casa espírita que eu entrei aqui em Santa Cruz foi a Amor e a Verdade, do qual eu digo que eu não estou lá, que a reunião somente à noite, eu não sei, de acordo com a minha condição espiritual, eu não me sinto bem estar à noite na rua. Vamos lá então, encerramento dessa parte da reunião.
Como é que a gente faz esse encerramento? Pedro, Mariano, Roberto, acho que até já sabe. Agora é cada um por si. Vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus ou algo assim muito bom, muito gostoso, alguma coisa que a gente gosta muito, né, que não seja material, né? Ou que seja material, mas que traga o alimento para a alma. E agradecer a Deus pela bênção da vida, por estarmos aqui estudando, né, ouvindo a opinião de um e de outro e reconhecendo as nossas falhas e reconhecendo também as nossas qualidades e tentando a cada dia ser melhor, né, fazer esse esforço de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, ser melhor a cada dia, né, do que fomos no dia anterior. E que se expanda por toda a humanidade esse hábito de paz, de harmonia, de união, de entendimento. Que abençoados sejam todos os lares, e sempre são, né? E que as pessoas percebam, tenham a sensibilidade para sentir, né? Esse bem, né? Que a natureza que Deus põe ao nosso dispor. E dessa forma, grato a todos aqui encarnados e desencarnados que nos apresentamos no momento de hoje, nós encerramos essa parte da reunião e partimos para o nosso café da manhã. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus
chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim